Então, eu vim aqui para falar sobre medo. Medo. Algo que eu tenho aprendido muito nesses dias. Medo. Do que você tem medo? Vamos ter cuidado do que a gente tem medo. Porque você pode acreditar ou não no que diz a Bíblia, mas se você estudar a fundo, não como religiosidade, não precisa se não quiser. Se não quiser não, porque religiosidade não é legal. No final do livro de Jó, ele solta uma pérola que diz: tudo que eu mais temia me sobreveio. Então, Jó, ele era rico, próspero, tinha muitos filhos. E ele temia, pelo que diz, ele temia ficar pobre, perder tudo. E assim aconteceu na vida de Jó. Ele sofreu, perdeu os filhos, perdeu sua riqueza, até ele entrar num ponto de equilíbrio, onde tudo foi restituído em dobro. Então, assim, tudo que ele mais temia sobreveio. E eu tenho algo comigo sobre medos que eu tinha. Eu tinha muitos medos, onde na minha mente eu precisei trabalhar isso para que não me sobreviesse tal mal. Eu tinha medo de tantas coisas. Entre elas, uma eu vou citar aqui agora, era o medo de pegar o Covid. Por mais que eu pedisse a Deus, acreditasse, em certo momento o Covid me sobreveio, caiu sobre mim. E quando eu vi o resultado do exame, eu peguei o Covid para mim de fato. Eu me entristeci, aquilo me deu um impacto ao qual eu caí. Eu queria ficar só deitada. Eu fiquei muito mal. E o meu esposo não. Meu esposo falava, levanta. E o dele também deu positivo, mas ele não aceitou o Covid na vida dele. Então ele não teve... Ele ficou em quarentena, mas não sofreu nada. Pelo contrário, ele cuidou de mim. Ele não sofreu, nem ele, nem o meu filho sofreram. Eu sim, eu sofri. Fiquei com umas sequelas nas pernas, de quase não poder andar. E esse era o meu medo. E o que eu temia me sobreveio. Eu lembro também que há alguns anos atrás, eu sempre falava para mim mesma, eu nunca mais vou voltar à cidade onde eu nasci. Eu não gosto daquela cidade, ai, tem pavor daquela cidade e tal. E eu vivia em lugares bons, onde as circunstâncias da vida acabam me trazendo para essa cidade ao qual eu temia vir morar. E estou nela até o dia de hoje. Porque eu descobri que eu temia vir para cá, porque aos meus olhos não é uma boa cidade. Mas não é boa por quê? Né? Hoje eu estou analisando, a gente precisa centralizar as nossas forças, nossas energias em outras coisas e não no medo.
Um dia eu pretendo sair daqui? Sim, mas não temo mais. Hoje eu tô tranquila em relação a isso. E medo. Medo também teve algo que me chamou muita atenção conversando com o meu filho sobre os medos. E veio aquela passagem de Daniel na cova dos leões. E eu fiz a pergunta a ele: você sabe por que os leões não devoraram Daniel? E geralmente a resposta que eu esperava dele era a que todos dizem até o dia de hoje, que é a seguinte: porque Deus fechou a boca dos leões. Sim, Deus fechou a boca dos leões. Mas Deus fechou por quê que Deus fechou a boca dos leões? A resposta veio da boca do meu filho. Ele não me respondeu que Deus fechou a boca do leão de imediato. Ele me respondeu de imediato, assim. Eu fiz a pergunta, foi papum. Por que que Daniel não foi comido pelos leões? Porque ele não teve medo. Essa foi a resposta do meu filho. E aquilo me... sabe aquela seta que bate no coração? Meu Deus, ele não teve medo. Exatamente, ele confiou em Deus? Sim, ele confiou em Deus e ele não teve medo. Então, quando a gente não tem medo, a gente é ousado, a gente parte para cima, a gente faz o que tem que ser feito. Porque o medo é algo que trava a nossa vida. E o medo, tem gente que tem medo da morte. Eu tinha medo da morte, até descobrir que a vida é uma aventura da qual nós não sairemos vivos dela, né? Nós estamos aqui de passagem nessa terra, nesse mundo. Então a gente precisa não é a palavra certa, eu tenho que viver a minha vida curtindo como uma verdadeira aventura, porque eu vou morrer. Não que eu vá ser uma pessoa irresponsável com a vida, fazer coisas que eu posso morrer ali e tal. Não. Eu vou ter minhas aventuras, eu vou saltar de paraquedas, sem medo. Eu tinha medo de elevador. Falei, gente, qual é o por quê? Né? Então, resolvi entrar nos elevadores e falar, não, eu vou superar esse medo, não tem medo aqui não, vou tirar esse medo daqui. E hoje eu entro nos elevadores tranquilo. Então, assim, o medo, ele trava a gente de viver o que a gente tem a chance de viver coisas maravilhosas. O medo nos trava. Então, assim, a gente precisa estudar mais sobre os nossos medos. Escreve, coloca no papel o que você deve fazer, por que você tem esse medo. Ressignifica, vê de onde surgiu esse medo lá atrás. Ressignifica. E, cara, vamos curtir a vida adoidado, porque isso vai passar. Vamos fazer tudo. Vamos nos propor a fazer as coisas com alegria, com satisfação. Vamos fazer as coisas com gratidão, tirando o medo da nossa vida. Eu tinha medos, ao qual eu descobri que esses medos aconteceram alguns comigo. Então, é como se fosse Deus falando assim, aí ó, você tem medo, aconteceu, o que que adianta? Até quando você vai ficar com esses medos? Para! Entende? Vive a vida, desfruta, aproveita, seja feliz. Não tenha medo.
Medo é algo que te trava, te paralisa. Coloca tudo lá no papel, vê de onde surgiu, ressignifica, joga esse medo embora. Tudo que eu mais temia me sobreveio. Está no livro de Jó, lá no final do livro de Jó. E eu vi que realmente a maioria dos medos que eu sentia me sobrevinha. Sendo que muitas coisas sobrevinha com menos intensidade, como se fosse Deus falando assim, olha aí, ó, até quando você vai ficar com esse medo? Foi com menos intensidade, mas para te acordar, porque se fosse com muita intensidade, você já teria morrido. Tô te dando essa chance. Ei, acorda! Vive a vida! Porque um dia você vai embora dessa terra, você só tá aqui de passagem. Vive essa vida! E aí? De que você tem medo? Essa resposta do meu filho com a pergunta de quem fechou a boca do leão lá na Bíblia, lá Daniel. Ele falou, não, foi Deus, mas foi porque ele não temeu, ele não teve medo. Até quando a gente vai deixar o medo nos paralisar? Pensa nisso.